A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online, aonde nós estamos no nosso quarto trimestre de 2022 e a nossa revista é esta daqui. O tema da revista é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. E nós vamos estudar a lição de número 2, que o tema da lição é o seguinte: o fim vem. Nós vamos falar da preparação do povo de Judá, de Jerusalém, bem povo de Benjamim, para a invasão de Nabucodonosor. Nós vamos trazer aqui esse conceito da justiça de Deus que prepara-se para o fim. Então fique conosco e nós vamos já para o nosso texto áudio. O nosso texto áudio, ele está registrado em Ezequiel, capítulo 7, versículo 2, que vai dizer assim: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre todos os cantos da terra. Deixa eu notar uma coisa para você, deixa eu colocar uma coisa para você. Aqui no original hebraico, certo? Lembrando, né? Ezequiel, Antigo Testamento, foi escrito majoritariamente em hebraico. Ele vai trazer 4 palavras que é importante você notar. Ele vai trazer filho do homem, terra de Israel e 4 cantos da terra, certo? Por que eu falei 3? Porque tem uma quarta que está subentendida. Todas, por exemplo, filho do homem, é a expressão Ben Adam, certo? Ben Adam, Ben, filho, Adam, homem, ligado à terra. A segunda expressão é terra de Israel. Israel, terra de Israel, vai dizer assim, Adamá Israel, Adamá Israel, ok? E nós temos uma terceira palavra, né, que nós vamos falar sobre os 4 cantos da terra. Essa terra é Adã. Adã nós vamos reverter em Adão. Ou seja, o nosso texto, ele está falando diretamente sobre a ideia de terra. Filho do homem, aquele que está ligado à terra. 4 cantos da terra, os 4 pontos desta terra. A segunda expressão, Adamá Israel, certo? A terra, o local aonde Israel está colocada. Então nós temos aqui uma referência direta à terra, certo? A terra. O julgamento viria sobre a terra. Se nós formos olhar desta forma, nós vamos remeter lá para Gênesis capítulo 6, versículo 13. O que está acontecendo ali? Deus está anunciando o juízo ao irmão Noé. Está anunciando o juízo de Deus sobre a terra, ok? Nós voltamos aqui em Ezequiel 7:2, onde Deus está anunciando o juízo sobre a terra. Isto, irmãos, nós vamos levar uma referência bíblica diretamente à ideia que nós temos no texto áureo. O texto áureo da verdade prática. E ela diz assim: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo anunciado que o inevitável juízo de Deus se aproxima. Nós temos aqui uma ligação direta, não com o juízo do final dos tempos, o grande trono branco, mas sim o juízo da grande tribulação, certo? O juízo do julgamento de Deus sobre esta terra. E é isso que nós vamos ver aqui dentro do livro do profeta Ezequiel, né, na lição que nós vamos estudar, ok? Então fique conosco, nós temos muita coisa boa, isso é só o comecinho. Se eu já estou te ajudando, né, se eu já estou enriquecendo a tua aula, quero pedir para você, se inscreve aqui no nosso canal, aperta aqui no inscrever-se, ok? Isso nos ajuda bastante. Também deixa o seu like, comenta aí de onde você é, certo? Se você é professor, superintendente
da escola dominical e usa a nossa hashtag estou presente. Hashtag estou presente. Isso nos ajuda muito no nosso engajamento aí no YouTube, tá? E também no nosso canal lá no Instagram, certo? No nosso perfil no Instagram, nós não trabalhamos diretamente com o comentário da lição. Nós trabalhamos com ajuda para os professores de escola dominical, ajudas teológicas, ajudas didáticas, certo? Nós temos uma série de vídeos lá, comentários que nós fazemos, certo? Que vai te ajudar a melhorar as suas aulas. Então vai lá no nosso Instagram e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Também nos segue lá, certo? Manda um joinha aí, eu tenho prazer de te responder, tá bom? E o que vai acontecer? No nosso primeiro tópico, nós vamos começar falando sobre a profecia, certo? Nós vamos falar sobre a profecia. A ideia aqui é trazer a chamada de Ezequiel, certo? E essa ligação de Ezequiel com esta expressão, veio a minha palavra do Senhor. Isso daí é uma fonte da inspiração de Deus sobre a vida do profeta Ezequiel. Se você voltar a sua Bíblia lá em Números capítulo 11, no versículo de número 25 a seguir, o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar Deus repartindo o seu espírito, com 70 homens, que a partir deste momento, eles iriam profetizar, eles iriam ser usados por Deus para transmitir a sua mensagem, tá? Eles ajudariam Moisés na concretização do projeto de Deus. Então a ideia da profecia é exatamente essa é a ideia de Ezequiel, de estar trazendo uma mensagem revelada por Deus. O Espírito de Deus entregou a Ezequiel uma palavra sobre os últimos tempos e a preparação que Deus estava tendo para subjugar Judá, por causa dos seus pecados. Vamos voltar atrás, vamos voltar lá no nosso texto áureo, porque o nosso segundo subtópico vai falar sobre o quê? Sobre a extensão desta profecia. Tá? Nós falamos ali no nosso texto áureo que a palavra de Deus está ligada à terra, porque nós temos aí expressões referentes ao que? À terra, certo? Expressões que estão ligadas à terra de Israel, à terra de Judá. Nós usamos a expressão filho do homem, nós falamos da terra de Israel, os 4 cantos da terra, e nós ligamos com a palavra Adão, certo? A palavra Adão é a palavra hebraica Adã, certo? Adã, que significa vermelho, uma referência direta à cor da terra. Então, essa extensão da palavra de Deus, do pronunciamento de Deus, é sobre toda a terra. Primeiro, sobre a terra de Judá, lembrando que Israel, Samaria, já havia sido levado cativo em 722, certo? Então começa esse julgamento sobre Israel, depois sobre Judá, e por extensão a toda a terra. Todo o povo da terra seria julgado por quê? Porque estava desobedecendo a palavra de Deus, estava vivendo contra o princípio de Deus, certo? E isso vai nos ligar diretamente no nosso subtópico 3, que é uma pergunta: quando? Quando se dará este julgamento? O que nós vamos notar? Que existe no texto, e a referência vai voltar muitas vezes à palavra agora, depressa, falando de algo imediato, algo que está em andamento, um projeto, um propósito que está em andamento. Então, nós vamos precisar compreender que esse propósito de Deus de julgar Israel já está em andamento. Não vai ter como mais voltar atrás. Se você voltar à sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo de número 15,
no versículo de número 16, o que nós vamos encontrar ali? Nós vamos encontrar Deus falando com Abraão, e ele vai usar a seguinte expressão, que a taça da ira de Deus ainda não havia se enchido, certo? Contra os amorreus, toda aquela região lá, Ferezeus, Heteus, Jebuseus. Então, a taça de Deus ainda não havia enchido. Ou seja, a longanimidade de Deus estava tendo paciência com aquele povo que estava se rebelando contra o Senhor. Então, nós precisamos ter isso em mente, que o Senhor Deus, ele não toma o inocente por culpado, mas o inverso também é verdadeiro. A nação de Israel já tinha sido avisada quantas vezes o anúncio, o profeta Isaías e os demais profetas, olhando para o que fez Jonas, indo lá para Nínive pregar, Nínive não ouviu, voltou a se rebelar contra Deus. Então o que nós temos, irmãos? Nós temos uma linha muito grande de palavras contra este povo que decidiu, olha só, decidiu se rebelar contra o Senhor. Então, a longanimidade de Deus vai esperando até que aconteça o que? Até que a taça se encha, até que os homens de Israel, os homens de Judá, estejam numa situação tal de pecado, porque decidiram endurecer o seu coração contra o Senhor, que não existe mais remédio para o Senhor. E veja bem, e o julgamento, ele é iminente. O Senhor, e esse julgamento vem do Senhor, não é de outro. Você precisa, quando você for explicar esse ponto para os seus alunos, deixar bem claro que o Senhor Deus, ele entra com providência. Para quê? Para punir o pecado do homem. A ideia do Senhor não é que o homem morra no seu pecado, mas é que o Senhor resgate o homem através da ação do Espírito Santo. Quando o homem endurece o seu coração, não tem mais o que fazer. Deus precisa vir com a sua operação através do julgamento, ok? Então deixe isso bem claro para o seu aluno. O Senhor é amor, o Senhor é longânimo, o Senhor é bom, mas ele também é o quê? Ele é fogo consumidor. E a Bíblia deixa muito clara que ele não toma o culpado por inocente. O nosso segundo tópico, ele vai entrar um pouco mais a fundo, né, nessa ideia do fim. É o tópico 2, vai dizer assim, sobre o fim, sentindo, certo? É o primeiro subtópico. E ele vai trazer para nós esse pensamento, esta ideia, de que este fim está chegando, certo? Sabe quando vai vindo chuva? Vai vindo chuva? Aqui eu moro no interior, certo? Bem no interiorzão mesmo. Quando a chuva está vindo, o que acontece? Nós vamos notando que vai mudando o cheiro do ar, certo? A umidade vai aumentando, certo? Até mesmo os passarinhos começam a cantar diferente. E a ideia aqui é exatamente nós mostrarmos que este fim, ele está se aproximando, tá? Vamos lá para Êxodo capítulo 12, versículos 12 e 13. Deus vai avisar Israel que o fim está chegando contra Faraó e que o julgamento já estava acelerado. E o que era necessário? Era necessário que Israel se posicionasse. Se posicionasse como? Colocando sangue na verga da porta, se preparando para quê? Para que ele entrasse na caminhada, certo? Para a terra de Canaã. Então, é uma chamada à preparação. Este fim, quer dizer, já está decretada a sentença. E esta sentença está em andamento. É exatamente isso, irmãos, que está acontecendo com Judá. Os seus pecados, certo? A sua rebeldia, o seu coração endurecido, o que ele fez? Ele fez com que Deus se levantasse do seu trono e decretasse o final, veja bem, decretasse o final desta rebeldia. E como ele vai fazer isso?
ele vai usar o seu servo, nós vamos falar dele mais para frente, o seu servo Nabucodonosor. Tá? Então nós estamos vendo que é um processo, é um ato que está acontecendo. Tá? O nosso segundo subtópico fala assim, as expressões repetidas sobre o fim. E o terceiro fala, a repetição da sentença. Preste bem atenção. Eu gosto de parar e olhar certas coisas. Muitas vezes nós estamos lendo livros dentro da Bíblia e determinadas palavras começam a aparecer repetidas vezes. Expressões. Por exemplo, vamos pegar Paulo. Se você notar, Paulo gosta muito de uma expressão que é andar no, certo? Andar no Espírito, não andar na carne, andar no, andar na. Ele vai repetir muitas vezes Efésios, Colossenses, Filipenses, e essa repetição, e você precisa colocar isso para o teu aluno, estas repetições, né? Nós vamos lá para o livro dos Salmos, certo? O capítulo 7, a partir do versículo 3, ele vai usar um contexto poético, certo? O contexto poético. Por que ele vai usar esse contexto poético? Porque ele vai trazer uma forma de decorar e de chamar a atenção das pessoas para o que está sendo ensinado, para o que está sendo ministrado. Então preste atenção. Quando o profeta Ezequiel, ele começa a falar, ele começa a repetir as expressões, o fim vem, agora vem, certo? Ele vai chamar, ele vai puxar a atenção da pessoa para quê? Para que ela compreenda o que ele está querendo dizer. Lembra quando Jesus está lá no Sermão da Montanha, né? Nós estudamos ele no trimestre retrasado, no segundo trimestre, e Jesus vai dizer assim, ó, ouviste o que foi dito aos antigos, ouviste o que eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus vai falar isso repetidas vezes. Ou seja, o ouvinte vai compreender que existe uma mensagem especial que está sendo asseverada, está sendo repetida. Quando Ezequiel ele começa a reafirmar, vem o fim vem depressa, ele vem e vem trazendo ruína. Ele está chamando a atenção daquela geração. Ele está chamando a atenção daquele povo para dizer assim, tem algo muito grande que está acontecendo e vocês não estão percebendo. Então eu estou avisando para vocês que o fim está chegando. E está chegando de que maneira? De uma maneira tal que ele vai ser repentino, vai ser de repente. O decreto do fim já está acontecendo, mas vocês não estão percebendo. Vocês não estão vendo o que está acontecendo nesse grande cenário mundial, porque vocês estão preocupados com o seu próprio umbigo, certo? Se vocês estão se preocupando de cada um salvar a sua pele, mas eu estou chamando a nação. Vamos voltar ao livro do profeta Jeremias lá. Quantas vezes Jeremias vai dizer para o povo, falou, olha, o rei da Babilônia está vindo do Oriente, olha, preste atenção, o julgamento de Deus está vindo. O profeta Isaías vai dizer a mesma coisa, só que o que acontece? Eles estão tão entorpecidos com a sua vaidade e com os seus pecados, que eles não conseguem ver o que Deus está fazendo. Aí, nós já temos o gancho para o tópico de número 3, que vai falar sobre o inimigo. E os dois primeiros tópicos é extraído direto de Ezequiel capítulo 7, versículo 10. Ele vai falar sobre já floresceu a vara e reverdeceu a soberba. Está falando exatamente do surgimento da nação da Babilônia como um grande poderio militar. Tá? A Babilônia ela vem se desenvolvendo desde de Gênesis capítulo 11, certo? Quando nós vemos a expressão de Babel, né, a Torre de Babel, foi uma cidade criada por Nimrod,
certo? Depois nós temos a expressão que vai falar que Abraão veio da onde? Veio da Caldeia, isso é toda uma grande região chamada Mesopotâmia, né? E isso daí vai trazer para nós uma familiaridade. Nós já vamos conhecendo esta nação, conhecendo este povo, nós já vamos olhando para este povo e nós já vamos entendendo que eles, primeiro, eles não são de Israel, certo? Eles não são de Israel. Mas o Senhor vai começar a usar este povo, certo? Vai começar a usá-lo como? Vai usá-los como uma vara. Então, o nosso subtópico 2 e 3 vai falar exatamente desta vara que está surgindo, esta vara que está brotando, certo? Que está se posicionando para ser usada por Deus. Por que uma vara floresce? Ela floresce para gerar frutos, certo? Quais são os frutos que a Babilônia deveria produzir? O julgamento sobre a nação de Israel. Veja bem, julgamento de Deus, a ira de Deus é diferente da ira humana. A ira de Deus é a reação de Deus contra o pecado do homem. Deus olha o pecado do homem, Deus vai julgar este homem, Deus vai punir este homem, mas com a ideia de trazê-lo novamente a uma nova experiência de vida, uma vida cristã, uma vida de devoção verdadeira. A ira do homem não, fala da raiva, fala daquele sentimento que nós como homens muitas vezes temos de destruir, de matar, de acabar, certo? É isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Lá no livro de Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu de criar o homem. Não é o arrependimento de tê-lo criado, mas é aquela sensação de frustração que os objetivos não foram alcançados, tá? Então, quando a Babilônia ela surge como o quê? Como uma vara de Deus. Só que o que acontece? A soberba cresce no seu coração. Quando nós vamos para o livro do profeta Daniel, principalmente os capítulos 1 ao 4, são escritos dentro da Babilônia, certo? Daniel está vivendo na Babilônia como sendo servo de Nabucodonosor, e ele vai mostrar exatamente quando uma das passagens ali, quando o coração de Nabucodonosor se ensoberbece, ele esquece de que Deus o chamou para isso. Veja bem, ele não era servo de Deus na expressão de adorador a Deus, mas que ele foi usado por Deus. E nós vamos ver alguns versículos a respeito disso, tá? Ele foi usado por Deus para aquele momento, certo? Para quê? Para trazer a repreensão de Deus sobre Judá. Então, nós vamos ver que ele vai ficar louco. E a Bíblia diz que ele vai comer capim no campo, até que ele se lembrou do Senhor e a sua soberba saiu do seu coração e ele voltou a reinar, tá? Então, esta soberba vai fazer o quê? Que Nabucodonosor seja absurdamente violento contra Israel. Nós temos ali na lição, segundo a Reis 25:7, segundo Crônicas 36:17, Jeremias 52, do 10 ao 11, falando da violência que Nabucodonosor usou contra Israel. E o que vai acontecer? Deus, ele vai castigar também a Babilônia, trazendo um outro rei. Eu só quero frisar com você a ideia que Nabucodonosor foi chamado por Deus como seu servo. Anote lá, Jeremias 25:9, Jeremias 27:6, Jeremias 43:10. Nabucodonosor é chamado como servo de Deus. Servo no sentido de vassalo, lacaio. Não servo como adorador, como aquele que busca, mas como aquele que está realizando a vontade de Deus, está fazendo a vontade de Deus. Nesse contexto, tanto Nabucodonosor como a Babilônia, eles são apenas utensílios de Deus para trazer o seu povo de volta,
certo? Da mesma forma, como se você for lá no profeta Isaías, Isaías 44, 28, Isaías 45, 1, você vai ver Deus chamando quem? Ciro, o rei da Pérsia. A Pérsia subjugou a Babilônia, certo? Ou seja, Ciro é chamado também de meu servo. Por quê? Porque Ciro irá realizar a vontade de Deus. Não é que Ciro obedecia a Deus, que os reis da Pérsia obedeciam a Deus. Mas veja bem, o que nós estamos vendo nesta lição, certo? A lição número 5, número 1, certo? Nós estamos falando sobre esta preparação. O fim vem. Não é que o fim já chegou, mas ele está num processo, certo? Está num processo. E o que nós precisamos compreender? Que Deus não se afasta do processo. Não é porque Nabucodonosor foi cruel que Deus se afastou do processo. Não. Deus continua no processo, certo? Nós vamos ver esta ideia do processo que vai começar a se concretizar, certo? Ali a partir da lição de número 3, tá bom? Deus te abençoe, espero ter sido útil. Se eu fui, te ajudei, deixa seu like, se inscreva e eu te espero na lição de número 3, que nós vamos falar sobre as abominações do templo, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.